Tragédia de Nazino, a terrível história da Ilha dos Canibais. O filme Fuga de Absalom, lançado em 1994, se passa em um futuro distante, onde criminosos são jogados em uma ilha sem abrigo e comida. A parte mais chocante do filme é quando o protagonista descobre que os recém-chegados eram devorados pelos antigos presos. O filme está classificado como ficção. Mas, por incrível que pareça, esse enredo macabro tomou os palcos da vida real. Em maio de 1933, mais de 6.000 pessoas que estavam sendo deportadas para a Sibéria, como parte das represálias em curso, foram transferidas em barcaças para uma pequena ilha desabitada no rio siberiano Obi. Por quase um mês, eles foram deixados à própria sorte, em um pequeno pedaço de terra, e sem saída. Não demorou muito para que alguns ultrapassassem a linha da normalidade e começassem a comer seus semelhantes. E isso não foi ficção. Se você se interessa por esse tema e pela história da Rússia, não deixe de conhecer o nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao assunto, tudo começou quando as massas de camponeses, depois de experimentar todas as adversidades da política econômica soviética, decidiram migrar para as cidades em busca de uma vida melhor, o que resultou em escassez aguda de moradias. Para impedir a evasão rural, os soviéticos implantaram um sistema de passaportes internos, que funciona até hoje. Para se mudar ou apenas visitar outra cidade, é necessário um passaporte. Os trabalhadores receberam o direito de possuir passaportes em 1932, enquanto os camponeses não tiveram o direito de obter passaporte até 1974. Junto com a introdução do novo sistema de passaportes, as grandes cidades realizaram operações de limpeza para expulsar aqueles que não possuíam os papéis que os autorizavam a morar ali. Além dos camponeses, esses expurgos e prisões miravam todos os tipos de elementos antissoviéticos. Estes incluíam mendigos, prostitutas e outras categorias não envolvidas em trabalho que fosse considerado socialmente útil. Suas propriedades, se as tivessem, eram apreendidas e eles enviados para vilarejos especiais na Sibéria, onde trabalhariam para o bem do Estado. A liderança soviética acreditava que, desse modo, estava resolvendo dois problemas com uma única tacada. Por um lado, excluindo das cidades os elementos vistos como estranhos e hostis, e, por outro, povoando a quase deserta Sibéria.
Os agentes da polícia e os oficiais do serviço de segurança eram tão rígidos em suas batidas de passaportes que muitas vezes detinham nas ruas até mesmo as pessoas que haviam recebido um passaporte, mas não o portavam na ocasião. A lista de infratores podia incluir um aluno que fosse visitar parentes ou um motorista de ônibus que saiu para comprar cigarros. Certa vez, até mesmo o chefe de um departamento de polícia de Moscou e os 2 filhos do promotor da cidade de Tomsk foram presos. O pai conseguiu resgatá-los rapidamente, mas nem todos os que foram pegos por engano tinham parentes de alto escalão para socorrê-los. Os infratores do regime de passaportes não eram submetidos a nenhuma verificação. Eram considerados culpados quase que imediatamente e então enviados para os campos de trabalhos forçados no leste do país. Para piorar a situação, essas pessoas aguardavam a deportação para a Sibéria junto com criminosos da pesada. A história de um dos primeiros grupos de deportados acabou ficando conhecida como a tragédia de Nazino. Em maio de 1933, mais de 6.000 pessoas foram levadas em barcaças para uma pequena ilha deserta no rio Ob, perto do vilarejo de Nazino, na Sibéria. Elas deveriam ficar ali temporariamente, enquanto o governo resolvia problemas com acomodação nos campos de trabalho, que não estavam prontos para receber um número tão grande de novos residentes. Os deportados ainda estavam vestidos com as roupas que usavam quando foram detidos nas ruas de Moscou e Leningrado. Também não possuíam nenhuma roupa de cama ou ferramentas para construir um abrigo temporário. No segundo dia, a ilha foi tomada por fortes ventanias. A temperatura caiu abaixo de 0 e então começou a chover. Sem qualquer defesa, tudo o que os prisioneiros podiam fazer era sentar-se ao redor de fogueiras ou vagar pela ilha em busca de cascas e musgos, já que ninguém se dera ao trabalho de lhes fornecer comida. Em poucos dias, centenas de deportados já haviam morrido. Com fome e frio, eles dormiam perto de fogueiras e acabavam queimados vivos ou morrendo de exaustão. Os primeiros casos de canibalismo na ilha Nazino ocorreram no 10º dia, após os deportados terem sido despejados ali. O movimento começou com os criminosos perigosos. Acostumados a condições brutais, formaram gangues que aterrorizavam os demais. Os moradores de uma aldeia próxima tornaram-se testemunhas involuntárias do pesadelo que se desenrolava na ilha. Uma camponesa, então com 13 anos, lembrou mais tarde de quando uma jovem foi cortejada por um dos guardas. Quando ele saiu, as pessoas agarraram a menina, amarraram-na à árvore e esfaquearam-na até a morte, comendo tudo o que podiam. Eles estavam com fome. Por toda a ilha podia-se ver carne humana sendo rasgada, cortada e pendurada nas árvores. As clareiras estavam cheias de cadáveres. Eu escolhi aqueles que não estavam mais vivos, mas também ainda não estavam mortos, testemunhou um prisioneiro chamado Glob.
acusado de canibalismo durante interrogatórios posteriores. Dava para ver quando alguém era um caso perdido, que morreria de qualquer maneira em 1 ou 2 dias. Portanto, seria mais fácil para eles morrerem agora, imediatamente, em vez de sofrer por mais 2 ou 3 dias, continuou. Um mês depois, as pessoas famintas, doentes e exaustas que haviam sobrevivido foram evacuadas da ilha. No entanto, sua aprovação não havia terminado. Elas continuaram morrendo nos assentamentos siberianos, tentando sobreviver com rações escassas nos barracões frios e úmidos, não aptos para viver. No final, das 6.000 pessoas, pouco mais de 2.000 sobreviveram. Essa tragédia não teria ficado conhecida para além dos moradores locais se não fosse por Vassili Velichenko, instrutor do comitê distrital. Ele foi enviado a um dos assentamentos de trabalho forçado em julho de 1933 para relatar como os elementos desclassificados estavam sendo realocados com sucesso. Mas, em vez disso, mergulhou em uma investigação do que havia acontecido. Velichenko enviou um relatório detalhado, baseado no testemunho de dezenas de sobreviventes ao Kremlin, criando uma grande comoção. Uma comissão especial foi então enviada a Nazino para conduzir uma investigação completa. Ali, os investigadores encontraram 31 valas comuns, com 50 a 70 cadáveres em cada uma delas. Mais de 80 deportados e guardas foram processados criminalmente, incluindo 23 que acabaram sendo condenados à morte por saques e agressão, e 11 por canibalismo. Assim que a investigação terminou, Vassili Velichenko perdeu o emprego, mas não foi sujeito a outras sanções. Tornando-se correspondente de guerra, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e escreveu vários romances sobre as transformações socialistas na Sibéria, mas nunca ousou escrever sobre a Ilha da Morte. O tema desse vídeo foi uma sugestão da nossa inscrita, Cristina M. de Carvalho. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.